Boa tarde. Hoje é dia 27 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do Ensino Fundamental dos Anos Finais e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Isaac, a Jamile, a Tayla, a Natiene, a Maria Eduarda e o Cauã. Os demais alunos, por motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde o aluno que faltou deve assistir para não ficar para trás em relação aos colegas e no aprendizado, porque é tão triste os coleguinhas da gente estar aprendendo e a gente ficar parado porque a gente falta muito. Também pode ser realizado a revisão da aula para fazer o Tarefa São Paulo relacionado a essa aula. Qual é o tema da aula de hoje? Relação entre o perímetro e a medida dos lados dos quadrados, parte 2. Aula número 36 do 3º bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O que é, Isaac? Mas depois qualquer coisa eu volto, porque senão não dá tempo, porque eles vão chamar você para uma palestra. Conteúdo. Conteúdo é perímetro de um quadrado com grandeza proporcional à medida do lado. Objetivo: analisar e determinar qual relação que ocorre no perímetro de um quadrado quando ampliamos ou reduzimos igualmente as medidas de seus lados. Ainda está falando do perímetro de um quadrado. Habilidade é EF06MA29. Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao serem ampliados ou reduzirem igualmente as medidas de seus lados para compreender que o perímetro é proporcional à medida do seu lado. Então, o que acontecer com o perímetro vai acontecer com o lado. O que acontece com o lado acontece com o perímetro. O que não ocorre com a área. A área não é a mesma coisa, tá? A área não tem uma relação. Dobrei o lado do quadrado. A área vai dobrar? Não, não vai dobrar. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, primeiro erro aqui. Que desenho que é esse? Que era para ser um quadrado, né? Mas o quadrado tem que ter cantinhos. Certo? Então ele não é um quadrado. Sabemos que ao ampliarmos igualmente as medidas de seus lados de um quadrado, o seu perímetro aumenta na mesma proporção. Se fizermos o mesmo, mas reduzindo a medida dos lados, seu perímetro também reduzirá na mesma proporção. Então, se eu ampliar, o perímetro também amplia. Se eu pegar o lado e reduzir, o perímetro também reduz, sempre na mesma proporção. Se eu multiplicar o lado por 10, o que vai acontecer com o perímetro? Vai dobrar? Não. Vai multiplicar por quantos o perímetro? Por 10. Se eu dividir por 3 o lado dele, o que vai acontecer com o perímetro? Vai ser dividido por 3. O que acontece em um, acontece no outro. Vamos ver se vocês entenderam. Cauã, se eu pego aqui, um perímetro é igual a 4, o lado é igual a 1. Se eu pegar o lado e multiplicar por 5, o que vai acontecer com o perímetro? Vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer o que então? Vai multiplicar por 5. Isaac, se eu pegar o perímetro e multiplicar ele por 20, o que vai acontecer com o lado? Vai aumentar 20 vezes também. Jamile, se eu pegar o lado e dividir pela metade, o que vai acontecer com o perímetro? Isso. Tayla, se eu pegar o perímetro e aumentar ele 200 vezes, o que vai acontecer com o lado? Vai multiplicar por quantos? Por 200. Vai aumentar 200 vezes também. Nath, se eu pegar o lado e multiplicar por 0,5, o que vai acontecer com o perímetro? Por quantos?
Isso, é isso mesmo. E você sabia quando se multiplica por 0,5, na verdade você está dividindo ao meio? Nunca pensaram nisso? Tenho R$10, vou multiplicar por 0,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Acabou minha conta. Põe uma vírgula aqui. Então 10 multiplicado por 0,5 dá 5. 5 não é metade de 10? Entendeu? Por quê? Porque 0,5 é uma coisa que meio. Estou multiplicando pela metade. Certo? Maria, se eu multiplicar o lado por 33, o que vai acontecer com o perímetro? Muito bem. Então vamos lá. Continuando. Na prática, atividade 1. Presta atenção, todo mundo. Determine o perímetro do quadrado vermelho. Em seguida, façam o mesmo com o quadrado azul. Quem gostaria de vir aqui na lousa tentar contar? Eu. Então venha, Isaac. Qual é o perímetro? Quem consegue contar de longe, conta. Eu vou apertar pause. Então lá. Atividade 1, então lá. Primeiro ele pede para a gente ver o perímetro disso aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas por que eu contei, né? Não fala aqui que é um quadrado? Um quadrado não tem todos os lados iguais? Então eu só precisava achar um lado só, né? Continuando, nós chegamos à conclusão que eu não precisava achar todos os lados dele. Precisava? Não, aqui tem 10 centímetros. O perímetro, o quadrado tem quantos lados? Nossa, o quadrado tem quantos lados? Um quadrado tem quantos lados? Quadrado. Quantos lados? Desenhe um quadrado no seu caderno. 4? 4 lados. Até foi sentido. Então eu faço 4 vezes o tamanho dele. Qual é o tamanho dele? Cada lado? Então é 4 vezes o tamanho do lado. Qual é o tamanho do lado? 10? 10. Então eu faço 4 vezes 10 centímetros. 40. 40 o quê? 40 quilômetros? Não. 40 o quê então? 40. Centímetros. O perímetro do quadradinho azul, ele é um quadrado? Eu preciso contar os 4 lados ou só um lado? Só um. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu faço então? 4 vezes o tamanho do lado. Qual é o tamanho do lado aqui? 5. 5 o quê? Centímetros. Quantos que dá 4 vezes 5? 20. 20 o quê? Centímetros. Converse com os colegas e verifique o que aconteceu com a medida dos lados qual é a medida, o que aconteceu com a medida dos lados entre os dois quadrados e o perímetro dele? Quando o lado valia 10 centímetros, o perímetro valia 40 centímetros. O quadrado azul, o lado valendo 5 centímetros, o perímetro vale 20 centímetros. O que vocês perceberam aqui? Olhem só nos valores, esquece o desenho. Opa, 20 é a metade de 40. E o que aconteceu com o lado também? É a metade também, né? Perceberam? 20 é a metade de 40, assim como 5 é a metade de 10. Ou eu poderia falar, 40 é o dobro de 20, assim como 10 é o dobro de 5. Entenderam que eles são proporcionais? Se dobra de um lado, dobra o outro também. Se dobra o lado, dobra o perímetro. Se diminui o perímetro pela metade, diminui o lado pela metade. O que acontece com o lado, acontece também com o perímetro. Vamos lá, olha lá. Perímetro do quadrado, 4 vezes 10 igual a 40 centímetros. Perímetro do quadrado azul, 4 vezes 5 igual a 20 centímetros. Lado 10 centímetros, lado 5 centímetros. Nós percebemos quando multiplicamos o lado por 2 deu 40. Quando eu multiplico o 20 por 2, desculpe.
Quando multiplicamos o lado de 5 centímetros por 2, deu 10. Quando eu multiplico o perímetro de 20 por 2, também dá 40. Eles aumentaram, dobrando o tamanho, ou se você for olhar de maior para menor, diminuindo pela metade o tamanho. A medida dos lados do quadrado azul equivale à metade dos lados do quadrado vermelho. A medida do perímetro azul equivale também à metade da medida do perímetro do quadrado vermelho. Se eu for comparar o quadrado vermelho com o azul, o vermelho é o dobro do tamanho do lado. Se eu for comparar o azul com o vermelho, o azul é a metade do vermelho, porque um é o contrário do outro, certo? Atividade 2. Continuando com os mesmos quadrados da atividade anterior, calcule agora o valor da área e verifique se há alguma relação entre os valores absolutos. Quando o lado vale quantos centímetros o grandão? 10. Qual é o tamanho da área, Isaac? Já hoje você achou a área. Área? Você falou para mim, você contou que aqui tinha 10, contou aqui que tinha 10 e falou para mim que tinha quantos? Eu lembro, sim. 100. 100 o quê? Sim, eu esqueci o nome. 100 O centímetro é que formato aqui? quadradinho. Centímetros quadrados. Então, a área do lado valendo 10 centímetros, a área dele vai ser 100 centímetros quadrado. Concorda comigo ou não? Agora, escolhe um coleguinha, Isaac. Vou deixar. Vou tentar. Não, demorou já. Quem? Emílio. Jamile. Ajuda o professor aqui. Qual é o tamanho desse lado aqui, desse quadrado? 5. Qual é a área dele? Ah, só explicar o porquê que o Isaac chegou a 100. Ele contou 100 quadradinhos, deu tempo dele contar aquela hora? Não, ele percebeu que ele tinha que fazer 10 vezes o 10, que dá 100. E aí agora você vai fazer o lado valendo quanto? 5. Qual é a área do quadradinho de 5 de lado? Que conta que eu faço? Quantos que dá 5 vezes 5? Deixa eu dar uma olhada. Isso! 25 centímetros quadrados. Ah, agora preste bem atenção. 5 para virar 10 foi multiplicado por 2. Se eu pegar o 25 e multiplicar por 2, vai dar 100? Vai? Não. Então não funciona para a área. As áreas não são proporcionais aos seus lados. Tá? Se eu dobrar o lado, não quer dizer que a área vai dobrar o tamanho, não. Tá bom? Então, olha lá, calculem e verifiquem alguma relação. Não tem relação nenhuma. Fez o dobro, o lado aqui na verdade foi vezes 4. Quadriplicou a área dele. Certo? Então a resposta aqui seria o quê? A área do quadrado vermelho é 10 elevado ao quadrado, que dá 100 centímetros quadrados. A área do azul é 5 elevado ao quadrado, que dá 25 centímetros quadrados. A medida da área do quadrado azul não corresponde à metade da medida da área do quadrado vermelho. Por quê? Porque o azul não é metade de 10, o lado dele não é metade? O azul não é metade? A área não tem que ser metade também? Não. Só o perímetro que é proporcional. A área não é proporcional. Certo? Olá, foco no conteúdo. Quando ampliamos ou reduzimos a medida dos lados de um quadrado igualmente, ou seja, na mesma proporção, ocorre o mesmo em relação à medida do perímetro desse quadrado. Já com a área, a relação não ocorre. Não tem a relação de proporcionalidade com a área. Provavelmente na tarefa São Paulo de hoje vai perguntar lá: o perímetro tem proporcionalidade com o lado? Sim.
A área tem proporcionalidade com o lado de 2 quadrados? Não. Obrigado, Aninha. Atividade 3. Um quadrado teve o seu perímetro reduzido pela metade. Então ele pegou o perímetro e dividiu por 2. Turminha, presta atenção. Ele teve o seu perímetro e dividiu por 2. Sabendo que o novo perímetro é igual a 24 centímetros, qual era a medida do lado do quadrado original? E agora? Quem que tem um perímetro que quando divide por 2 dá 24 centímetros? Então você não quer descobrir o perímetro original lá? Se perímetro dividido por 2 é igual a 24, esse 2 que está dividindo vai sair daqui. Está dividindo. O que é o contrário da divisão? Multiplicação. Quantos que dá 24 vezes 2? 48. Então o perímetro original tem 48 centímetros, mas ele quer saber o tamanho do lado. Perímetro não é igual 4 vezes o tamanho do lado? Então 4 vezes o tamanho do lado é igual ao perímetro. Qual é o tamanho do perímetro que eu estou procurando? 48. Quer descobrir o tamanho do lado. Lado é igual a 48. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Lado é 48 dividido por 4 dá 12 centímetros. Então nós descobrimos que o lado original dele é de 12 centímetros. Ele falava de alternativa, mas não dava alternativa aqui pra gente, né? Lá ele fala alternativa C. Vamos apertar pausa e vamos para a palestra, depois a gente volta aqui. Aplicando. Um determinado quadrado possui a medida de lado igual a 60 centímetros. Então aqui está o quadrado. Aqui tem 60 centímetros de lado, ou seja, todos os seus lados têm 60 centímetros, certo? Continuando, se reduzirmos a medida do seu lado pela terça parte, qual será a medida do novo perímetro? Então, a terça parte, eu vou pegar o lado e vou dividir por 3. Então, aqui ficaria 60 centímetros dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Sobrou 0. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 3 dá 0? 0. 0 vezes 3, 0. Acabou. Então, cada partinha aqui teria 20 centímetros. Certo? E o outro lado também seria dividido em 3 partes, teria 20 centímetros cada parte. O quadrado reduzido seria esse pequenininho aqui, ó. E ele tendo 20 centímetros de lado, nós faríamos o perímetro da seguinte maneira. Perímetro igual a 4 vezes o tamanho do lado. O tamanho do lado vale 20 centímetros. 4 vezes 20 centímetros. 4 vezes 20 dá 80. 80 centímetros seria o perímetro. Resposta correta, letra A. Olha lá. Perímetro 240 centímetros. Eu poderia fazer o seguinte também. Olha o outro procedimento aqui. Quando eu divido o lado por 4, eu posso pegar o perímetro e dividir por 4 também. Olha lá. 240 dividido por 4. Quem vezes 4 chega perto... Ah, não, desculpe, não é dividido por 4 não. Dividido por 3. Então, quem vezes 3, porque o lado foi dividido pela terça parte. Quem vezes 3 daria perto do 24 sem passar? É o 8, daria exatamente 24. 4 que tira 4, 0. 2 que tira 2, 0. Abaixou o 0. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 3 daria 0? 0. 0 vezes 3, 0. 0 menos 0, 0. Resposta final, 80 centímetros. O que aprendemos na aula de hoje? Vimos que quando
ampliamos ou reduzimos a medida dos lados de um quadrado, igualmente o valor da medida do perímetro altera na mesma proporção. Já com a área, a relação não ocorre a mesma relação. Então, se eu pegar o lado e dividir por 5, eu pego o perímetro, divido por 5 também dá certo. A área dividido por 5 já não dá certo, tá? A proporção é só quando você faz divisões do lado ou multiplicações do lado. O que você fizer em uma, tem que fazer na outra, certo? Não esqueçam de realizar a tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Referências que foram utilizadas para a criação desse material digital. Material criado pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.